Sejam todos muito bem-vindos a mais uma hora do Bate-Papo Mecânico. Para quem não me conhece, eu sou Caio Pixius, especialista em injeção eletrônica de motocicletas, criador do método Injeção Expert. E o tema da nossa incrível aula de hoje é os principais bloqueios que estão te impedindo hoje de fazer o diagnóstico em até 30 minutos. E ainda pior, está impedindo você de crescer a sua empresa, de aumentar o seu faturamento, o seu ganha-pão. Para quem aqui é dono de oficina, mecânico, para quem é empresário, esse bate-papo de hoje vai ser com o teu lado empreendedor. Porque o mecânico que não sacou ainda que ele é um empresário, que ele é um empreendedor, ele está deixando dinheiro em cima da mesa. Eu vou apresentar para vocês hoje quais são os 4 principais bloqueios que estão te impedindo hoje de crescer a sua empresa. Os bloqueios que estão impedindo você hoje de fazer o diagnóstico nas motocicletas, diferente da ferramenta que você tem aí na sua mão. E quando você não sabe o que está te impedindo, eu até perdoo essas pessoas que não sabem. Porque o cara está cometendo alguns erros, mas ele não sabe os erros que está cometendo. Isso tem perdão. Agora, depois da aula de hoje, você saber os erros que você está cometendo e não achar a solução para corrigir esses erros, aí não tem perdão, meu amigo. Aí é porque o mecânico realmente quer passar dor de cabeça, passar dias e dias quebrando a cabeça para tentar encontrar o problema da moto e não consegue encontrar corrigindo esses problemas. Aí não tem perdão. Então, eu quero falar com você hoje, mecânico, dono de oficina, empreendedor. Se você tem oficina grande, se você não tem, se você é dono de oficina e tem funcionários, essa aula é especial para você também. Hoje nós vamos falar aqui sobre funcionários, treinar a sua equipe, que é uma dor muito grande do empreendedor hoje que tem uma oficina, não consegue escalar seu faturamento, porque não consegue mão de obra qualificada. E quando se trata da área da injeção eletrônica de motocicletas, nós sabemos, nós que já tivemos oficina ou que já tentou algum dia contratar um funcionário para trabalhar, que saiba trabalhar com injeção eletrônica, a gente sabe a escassez que existe dentro desta área com esses profissionais, é escasso demais. E para você, meu amigo, que é mecânico, funcionário, você não tem ideia da oportunidade de trabalho que você tem na sua mão quando você domina essa área, a área da elétrica e a área da injeção eletrônica. Porque eu digo para vocês, em uma cidade grande ou cidade pequena, tenta achar um mecânico qualificado que sabe operar um multímetro para encontrar os problemas da moto em até 30 minutos. É muito difícil você encontrar. E esse é um dos principais, um dos primeiros erros que eu quero falar para você, que a grande maioria dos mecânicos comete, é na demora. Demora. Demora para executar o serviço. Esse é o erro mais fatal que você pode cometer para a sua oficina não conseguir alcançar o faturamento de mais de 10 mil reais por mês. Porque quando você demora, você não fideliza cliente, você consegue consertar um número menor de motocicletas, serviços bons de cobrar bastante valor de mão de obra, que é na área da elétrica e da injeção eletrônica, você acaba dispensando para outros mecânicos porque você demora para fazer. Mas é aí que está o ouro, meus amigos. É fazer o que ninguém faz. É fazer o que ninguém sabe fazer. E a demora realmente é uma parada que incomoda. Eu lembro lá atrás, quando comecei a trabalhar com mecânica de motocicletas, isso era uma das coisas que me incomodava demais. A demora, eu demorava muito para fazer o diagnóstico. E eu pensei, cara, eu preciso resolver essa parada, porque eu não posso passar a minha vida inteira demorando para fazer diagnóstico, sendo que outros mecânicos fazem diagnóstico de forma rápida. Alguns conseguem. Por que eu não consigo, cara? Eu lembro como se fosse ontem, uma Phaser 250 que eu peguei para mexer na minha oficina. A primeira moto Yamaha que eu peguei para mexer na minha vida. Eu levei 3 dias
para tentar achar o problema da moto. E eu não consegui achar. Além da demora, da frustração, o cliente ter que levar a moto, que chegou falhando. Ele saiu com a moto empurrando porque ela nem pegou mais. Eu me senti o pior mecânico da vida. E eu, depois daquele dia, eu cheguei e falei para mim mesmo. Eu fui para casa pensando, cara. Eu falei para mim mesmo, cara, nunca mais eu vou passar dificuldade com essa parada de injeção eletrônica. Nunca mais. Aquele dia para mim foi o dia do chega. Sabe o dia do chega? Que você passa por tanta dificuldade, parece que tudo em uma vez só, cai um peso nas costas. Eu falei para mim mesmo, cara, nunca mais. E eu quero que esse dia do chega chegue para você, chegue hoje, cara. Para você que está me assistindo aqui hoje essa live e tem dificuldade em fazer diagnóstico, demora para fazer o diagnóstico, eu quero, de coração, de verdade, eu quero que hoje para você seja o dia do chega, que você assista essa live, pega um papel e uma caneta e anota todas as informações que eu vou passar aqui, e a partir da manhã você fale assim: nunca mais, cara, eu vou passar com dificuldade para realizar o diagnóstico na injeção eletrônica. Nunca mais. Nunca mais eu quero ter esse sentimento de fracasso. A pior coisa que tem, além de você perder o serviço para o teu concorrente, perder a oportunidade de ganhar dinheiro para levar o sustento para a sua família, realizar os seus sonhos. Além de tudo isso, a pior coisa que tem é o sentimento de você ser um fracassado. Eu sei porque eu já passei isso na minha pele. Digo com toda certeza para vocês. Se você já chegou no dia do chega, você sabe do que eu estou falando. E se você não chegou, não espere você passar por dificuldade para você tomar uma decisão, porque isso pode te custar muito dinheiro e muitos clientes. Nós, como mecânicos e empreendedores, donos de oficina, a gente precisa entender quais são realmente os principais bloqueios que estão te impedindo de crescer. Quais são? Chega de sofrer com coisa básica, porque a injeção eletrônica, ela não é o bicho de 7 cabeças. Como diz o Gel Lima pelo Instagram, o cliente comentar com os outros mecânicos que não foi resolvido naquela oficina. Você quer ser lembrado, qual é o legado que você quer deixar? O legado de que é o mecânico que passa 3 dias mexendo na moto e que não consegue entregar a motocicleta para o cliente, ou o legado do cara que resolve os problemas na sua cidade? Espero que seja a segunda opção. Porque se você tem o sentimento de fracasso instalado dentro de você, esta live não é para você. Eu quero falar aqui agora com 1% dos mecânicos que querem ser bem pagos por o trabalho que exerce. Querem ser lembrados na sua cidade como o cara que resolve os problemas. Como o cara que qualquer pepino leva no fulano lá que ele resolve. Seja lembrado por ser esse cara. Condenar uma peça errada, como diz o Thiago, e o cliente sair falando que, você, que só gastou na sua oficina e que a moto não ficou boa. É esse tipo de oficina que você deseja para você? Espero que não. Eu quero falar com empreendedores de verdade, pessoas que são visionárias, que olham para o futuro e olham para a sua oficina, seja ela qual é o tamanho que ela seja, se seja no fundo de casa, na sua garagem, no seu quintal, se você faz serviço nos finais de semana, é com você que eu quero falar. Eu quero que você já comece com a visão lá na frente. Eu vou ser o melhor mecânico da minha região. Eu quero ser o mecânico mais bem pago na minha cidade. Eu quero ser o mecânico referência especialista na área da injeção eletrônica, porque nessa área eu sei que não tem profissionais qualificados na minha região. Eu vou ser lembrado por ser o cara, o mecânico expert da sua cidade. Se para você já chegou o dia do chega, esse dia é hoje, meus amigos.
E quero dizer para vocês que a demora, as pessoas que demoram para fazer o diagnóstico, tem uma razão. Uma. Somente uma. E que essa razão afeta em várias ramificações que estão afetando o seu faturamento. A principal coisa por que os mecânicos demoram é isso aqui, ó. Processos. O que é processos? Você tem que entender que tudo na vida, para tudo na vida, existem processos a serem seguidos para você chegar no resultado que você espera. Por que você acha que na injeção eletrônica seria diferente? Quando você tem clareza do processo que tem que ser seguido para realizar o diagnóstico em até 30 minutos, pode ter certeza que com certeza você vai chegar lá. Quando você não tem clareza dos processos, não sabe por onde começar o diagnóstico, não sabe se posicionar igual a um profissional na frente do teu cliente, não tem clareza nessa comunicação com ele, você não tem clareza dos processos que tem que ser seguido. É igualzinho uma receita de bolo. Tenta fazer um bolo pulando uma etapa para ver se vai dar certo no final. Não tem como dar certo. Já dizia aquele ditado antigo: se começou errado, você vai terminar errado. Não tem como dar certo se você não tem clareza dos processos. E é isso que eu quero falar para você, que é dono de oficina, e deixa o maior ouro que você tem, que é a mão de obra. Por que é o maior ouro a mão de obra? A mão de obra é o dinheiro que entra limpo para a sua oficina. E se você não tem clareza dos processos e deixa esse ouro na mão dos seus funcionários, você está perdendo muito dinheiro no final do mês. E eu não estou falando para você sair de trás do balcão da sua oficina, colocar um jaleco, um par de luva e fazer o diagnóstico. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa saber dos processos da sua empresa para que você possa cobrar os seus funcionários. Quando você tem essa clareza dos processos, sabe o que você consegue fazer? Você consegue treinar a sua própria equipe. Já que não se acha mecânicos qualificados para trabalhar na injeção eletrônica, aprende o que tem que ser feito. Aprende os processos que tem que ser seguido, para você poder cobrar teus funcionários. Por exemplo, chegou uma moto na sua oficina com um sintoma de falha. Você manda o mecânico fazer o diagnóstico. Ele chega para você e fala assim: fulano, já testei tudo nessa moto e não sei o que é o problema. O que você responde para ele? Você que é dono de oficina. Ou ele fala assim para você: cara, eu não consegui achar o problema da moto porque na nossa oficina não tem o scanner. Joga a bomba no teu colo. Você tem coragem de falar para ele que o problema é ele? Se você não entende os processos que tem que ser seguido, não tem como. E eu quero já fazer uma pergunta aqui para você que está me assistindo. Você acha de verdade que o scanner é uma ferramenta obrigatória? Tipo assim, se não tiver ela, tem coisa que você não consegue fazer? Você, você acha que sim ou que não? É obrigatório ou não é? Responde com sinceridade. Vocês acham que realmente é obrigatório ter o scanner para fazer diagnóstico na área da injeção eletrônica? De verdade? Quando você tem essa clareza do processo, você consegue cobrar o seu funcionário. Porque pensa comigo assim, ó. Pensa comigo. Você tem um mecânico. Ele leva 2 dias para fazer diagnóstico. Aí, você chega para ele e fala assim: cara, por que você está demorando para fazer o diagnóstico? Aí ele fala: não, porque
por causa que esse aqui é um problema que o scanner resolveria fácil, por causa disso, por causa daquilo. Você não tem como saber se ele está falando a verdade ou se não está, se você não sabe, não tem clareza dos processos. Agora, se você é o dono da oficina, que chega para ele e fala assim, cara, já resolveu o problema dessa moto? Já encontrou o problema? Aí ele vai falar, não, estou procurando. Aí você chega e fala para ele, cara, qual que é o problema da moto? Ah, ela está falhando. Aí você fala para ele quais são os componentes que você acha que tem a ver com o sintoma da moto. Aí, o cara, se ele for bom, ele vai te falar. Eu acho que é sensor tal, eu acho que é atuador tal, eu acho que pode ser isso, que pode ser aquilo, que pode ser aquele outro. Aí, beleza. Você chega e fala para ele assim: e você realizou os testes em quais componentes? Já testei tudo. O mecânico vai falar: já testei tudo. E eu sei que o mecânico fala isso. Quando ele fala que já testou tudo, na verdade ele só fez teste de resistência ou ele trocou todas as peças para ver se o problema realmente era aquilo ou não. E trocar peça, meus amigos, não é fazer diagnóstico. Não é fazer testes. Trocar peça não é ter clareza dos processos. Aí você chega e fala para ele assim: se você acha que o problema da moto é o sensor MAP que está aqui dentro, quais foram os testes que você fez? Se você sabe que para testar qualquer sensor, qualquer atuador, qualquer componente da injeção eletrônica, existem 4 passos essenciais. Se o mecânico não sabe trabalhar, você pega ele aí. Você chega e fala para ele assim: você testou alimentação? Quanto deu? Ah, deu tanto. Você testou saída? Teste de sinal? Quanto deu? Ah, deu tanto. Você testou circuito aberto, curto-circuito e resistência da peça? Testei. Quanto que deu? Deu tanto. Você tem que ter clareza do que tem que ser feito para poder cobrar o seu funcionário. E para você que é funcionário e não sabe fazer o diagnóstico, você tem que ter a mesma clareza para você ser bem pago pelo que você faz. E nada vai adiantar você passar cobrando a vida inteira o teu patrão, que ele paga pouco, sendo que você é um bosta no mecânico que não sabe fazer o diagnóstico. E desculpa a palavra, porque eu já fui mecânico e dono de oficina, eu já estive nos dois lugares. E nenhum está errado. Nem o mecânico de querer cobrar mais e nem o patrão de querer exigir mais do seu funcionário. O cara para poder cobrar o seu patrão, ele tem que ser um mecânico bom e fazer mais do que ele é pago. Trocador de peça, meus amigos, não tem valor nenhum no mercado. Até a minha filha de 6 anos sabe trocar peça. Se eu colocar ela ali, ela deixa muito mecânico no bolso. E o maior erro que os mecânicos cometem quando estão demorando para fazer o diagnóstico, se liga só, se você é o cara que demora para fazer o diagnóstico, se você ainda não cometeu esse erro, você já pensou em cometer esse erro ou vai cometer esse erro logo. O cara demora para fazer o diagnóstico, o cara não tem clareza dos processos, ou se é dono de oficina, não sabe como treinar a sua equipe, sabe qual é o erro que eles cometem. Sabe qual é o erro que eles cometem? E antes de eu falar o erro, antes de eu falar o maior erro que os mecânicos cometem, eu quero fazer um respaldo aqui. Não entendam da maneira errada o que eu vou falar agora. Eu, professor Caio, especialista em injeção eletrônica,
mentor de grandes mecânicos do Brasil inteiro, escalando várias oficinas a chegar no topo. Os mecânicos mais bem pagos do Brasil vão ser treinados ou já foram treinados por mim. Eu não sou contra o scanner. Jamais. Agora, você cometer o maior erro que os mecânicos cometem, que é comprar um scanner, quando você não tem clareza desses processos aqui, é um dos maiores erros e desperdícios de dinheiro que você pode fazer na sua vida. Sabe por quê? Comprar o scanner sem conhecer a base, porque isso aqui, ó, ter clareza nos processos, cara, isso aqui é a base. Como é que você quer ser, por exemplo, um cozinheiro, se você não sabe seguir uma receita para fazer um bolo? Vai adiantar você comprar uma batedeira manual elétrica que faz tudo, se você não sabe a receita? Não tem como. Vai ficar bom o bolo? Você colocar dentro de uma bacia que faz o bolo sozinha? Se você não sabe a receita? Não vai, cara. Comprar o scanner, não tô falando para vocês que não é para vocês comprar o scanner porque ele não vale nada. Não estou falando isso. Eu estou falando para vocês que você comprar o scanner antes de ter clareza dos processos é o maior erro que você vai cometer na sua vida. Porque você comprar uma ferramenta achando que ela vai fazer o trabalho por você é a maior besteira que você pode pensar na sua vida. Ferramenta nenhuma faz diagnóstico sozinha. Seria gratificante demais se existisse uma ferramenta que você conectasse na moto, pá, e ela falasse, troca tal componente que o problema é esse. Não existe essa ferramenta. Não existe. A hora que existir, eu compro. Pago o dinheiro que for. Mas, infelizmente, essa ferramenta não existe. Como é que você faz para dominar a base antes de comprar o seu scanner? Você, na sua oficina, tem a solução. Sabe qual é a solução para você que demora para fazer diagnóstico? Multímetro. O multímetro é a ferramenta mais poderosa que você tem aí na sua oficina. Você precisa saber operar o multímetro para encontrar os problemas na moto. Depois que você dominou esse cara aqui, sabe fazer teste de alimentação, teste de sinal, teste de resistência, teste de circuito aberto e teste de curto-circuito, essa ferramenta ela pode fazer 5 testes no mínimo. Esse é o mínimo de testes que você tem que saber fazer com o multímetro. Depois que você dominou todos esses 5 testes, você precisa ainda, sabe do quê? Ter clareza dos processos que têm que ser seguidos para encontrar o problema com essa ferramenta. Aí vai chegar um momento que você vai ter muito dinheiro. Porque se você sabe operar essa ferramenta aqui e sabe os processos que tem que ser seguido para fazer o diagnóstico, você vai atender muitos clientes que muitas oficinas não atendem. Sabe por quê? Porque os mecânicos usam esse cara aqui só para testar a bateria, para ver se tem mais de 12 volts ou não. É o único teste que a galera sabe fazer. Esse cara vai muito além disso, cara. E é a mesma coisa que você comprar um dito de um scanner, aí você conecta na moto para pagar defeito passado. Pare! Vai gastar 5, 10 mil reais para pagar defeito passado. Pare!
Não cometa esse erro. Depois que você dominar tudo isso, que você tiver dinheiro, aí você pega, porque eu sei que é um sonho visceral dos mecânicos comprar ferramenta. Comprar ferramenta. Cara, eu adoro comprar. Eu quero ter a minha oficina mais completa da região. Eu quero ter a melhor oficina. Sabe como é que você faz para ter a melhor oficina? Invista em você. Conhecimento. Aprender a trabalhar rápido, de forma precisa e segura. Aprenda por onde começar o diagnóstico. Aprenda como se comunicar com o seu cliente de forma que você extraia as informações dele, para que esse conhecimento te traga benefício financeiro. Depois você investe em comprar tudo que é tipo de ferramenta. Porque eu sei que mesmo eu falando tudo isso, um dia você vai comprar o scanner. Eu só não quero que você compre ele na hora errada, para tentar solucionar um problema que é a demora do diagnóstico, sendo que isso ele não vai fazer por você. Você está atrás de uma bola de cristal, na verdade, e acha que o scanner é isso. Ele não mostra o problema. E olha só, para te provar isso, eu tenho dois casos. Para quem está me assistindo aqui no Instagram e no YouTube, olha só. Se liga esses dois caras aqui, ó. Primeiro eu quero mostrar para vocês o Rafael. Mas resolvia tudo, mas não resolve. Porque, tipo assim, eu tinha o scanner, só que ninguém lá tinha curso. Porque você olhava os parâmetros, eu não sabia o que que tava ruim, o que que não tava. O scanner é, como se diz, só se a peça tiver queimada que ela usar. Porque se você não souber ler os parâmetros, não serve de nada. É, esses dias mesmo eu já cheguei a ajudar a mecânica da Honda aqui da minha cidade, que não resolveu o problema. Coisa simples. Hoje dificilmente eu uso o scanner. Sempre chega serviço de outra oficina que o povo não consegue resolver, né? Às vezes é coisa simples, eu vou lá e mato com 5 minutos. Eu achava que só o scanner resolvia. Tinha medo de pegar um serviço, medo de não resolver. Hoje em dia acabou. Este é o Rafael Lopes, que eu acabei de apresentar para vocês. O Rafael Lopes já chegou a ajudar mecânico da Honda que não resolvia o problema da moto. Ele achava que o scanner resolvia tudo. Hoje em dia, dificilmente ele usa o scanner. Na oficina que ele trabalha, já tinha scanner e ninguém sabia interpretar os parâmetros. E não é um caso atípico, não. Um caso de que só ele fez essa façanha de ajudar mecânico da Honda, resolver problema que mecânico da Honda não resolveu. Se liga nesse outro cara aqui, ó. Aqui várias motos que o cara leva na Honda e não resolve. Nenhum nem dois não, tá? Que eu consegui pegar mais confiança em mim mesmo. Até então, eu sempre peguei as coisas, às vezes você acha que você sabe, mas você vai naquele avulso, você vai aqui, vai ali, fazer meus testes, mas assim, você me passando os testes mais precisos, como fazer, por onde começar, entendeu? Às vezes eu começava, às vezes, tipo aquele reset, eu fazia, sim, mas às vezes a maneira certa é aquela que você me ensinou, dá certo também. Tipo os mapas, eu não sabia muito decorar os mapas. Combustível, vou falar a verdade para você, combustível eu testo, mas lá em último caso, sendo combustível, tipo assim, eu testo combustível, mas tipo assim, não é um dos primeiros a testar. Hoje, como o curso já começa a testar, um dos primeiros a testar. Mudei a forma de trabalhar. Você vê, professor, quando eu comecei, eu não tinha o dinheiro do aluguel, quando eu comecei, quando eu abri a oficina, não tinha nem o dinheiro de pagar aluguel. Você vê, tipo assim, meu conhecimento aqui na cidade é bastante. Eu não tinha o dinheiro de pagar aluguel, aí tava uns 10 dias para vencer o aluguel, que eu tinha alugado antes de sair da empresa. E eu tinha R$ 300 de peça. Tipo assim, o meu conhecimento aqui já era bem bastante, graças a Deus. Conheço. Tipo, sabe o que é hoje em dia, professor? As pessoas acham que sabem. Eu acho que não precisa de um curso. Às vezes o curso, o cara fala, vou gastar com um curso e tal. Não. Mas melhora, abre a mente às vezes, entendeu? Às vezes você pensa que você sabe, mas às vezes você faz um curso, você acaba entendendo melhor as coisas, as formas de trabalhar. Às vezes você está na forma, igual, tipo assim, igual eu te falei, eu já tinha o meu método de trabalhar, entendeu? Eu mudei algumas coisas com o curso que melhorou bastante para mim. Eu estava te falando, o meu faturamento em torno aí de uns 30 dias, entendeu? Faturamento era de 20 mil, tornou-se, não dobrou, né? Mas subiu 10 mil do que eu ganhava antes. Foi para R$ 30.000, entendeu? Faturamento bruto. O que acontece muito, tipo assim,
Rapaziada. E olha só, galera. Deixa eu falar para vocês. Esses dois caras aqui, que vocês acabaram de ver o depoimento, o vídeo deles. Um deles é funcionário, o outro é dono de oficina. Você sabe me identificar qual deles é o quê? Não. Sabe por quê? Porque o resultado deles foi o mesmo. Foi o mesmo resultado. Eles tiveram o mesmo resultado. O mesmo resultado, cara. Por quê? A técnica que eu ensino foi a mesma. Eles utilizaram da mesma técnica para fazer o diagnóstico. Por isso o resultado deles foi o mesmo. E olha o faturamento que chegou o Everson, que é dono da sua própria oficina. Ele aumentou o faturamento em mais de 10 mil reais por mês. Aprendendo a trabalhar da forma correta. E você pode falar, mas é porque o Everson, lá na cidade dele é não sei o que, na cidade dele é não sei. Cara, olha o Carlos, velho. Se liga no Carlos. Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo. Essa é minha humilde oficina. Bom, gente, eu antes tinha muita incerteza, né, de condenar uma peça de injeção eletrônica, demorava muito para realizar o diagnóstico, não sabia nada de parâmetros, nada mesmo, e nem por onde começar, tá? Hoje, graças a Deus, não tenho mais esse medo de condenar nenhuma peça. Sei o que estou fazendo, sei por onde começar o serviço, economizando muito tempo e muito dinheiro também. Antes minha oficina gerava em torno aí de seus 2 mil reais, 5 mil reais mais ou menos. Hoje passei desse valor aí em média para 18 mil reais. Hoje sou referência em minha cidade, consigo fazer o diagnóstico perfeito em 30 minutos e às vezes até menos do que isso. Eu consegui realizar o que antes eu achava impossível. Minha humilde oficina, olha como está cheia, graças a Deus. Para mim isso era coisa impossível de se fazer. Dependia sempre de mecânicos para tudo, né? Eu sou o dono, sou proprietário da minha humilde oficina. Consegui conquistar, depois desse método, ó, meu carrinho tá ali tapado, ó, graças a Deus. Minha motinha, aqui ela aqui, ó. Galera, e o Carlos, esse depoimento dele é antigo, cara. Antigo mesmo. Recentemente, se você for procurar no meu Instagram, tem lá a entrevista que eu fiz com ele. Ele trabalha sozinho, faturava de 2 a 5 mil reais por mês. E você que é mecânico, dono de oficina, cara, sinceridade, você sabe que faturando de 2 a 5 mil reais por mês, não dá para manter uma oficina. Quem dirá a família? E ele é pai de um casal de filhos. Um filho, um piá e uma menina. E olha só. Ele hoje já passou dos 30 mil reais de faturamento. Você acha que realmente você não é capaz? Diferente da situação que você está hoje. Eu confio que você é capaz de chegar a um faturamento desse. Mesmo trabalhando sozinho. O Carlos trabalha sozinho. Ele era caminhoneiro, teve um infarto, decidiu comprar uma oficina em sociedade com um cara lá. O cara era mecânico, entrou com a parte do dinheiro e tal, fizeram uma sociedade. Não deu certo a sociedade e o mecânico saiu. E aí? Ele teve que aprender do zero. Quando ele estava aí no seu lugar. Aí você fala, mas o Carlos já sabia mexer em moto. O Carlos, ele não sabia a diferença de sensor para atuador. Ele achava que na moto tudo era sensor. Como é que um cara desse vai fazer diagnóstico? Se não sabe o que é um atuador, não sabe o que é uma central eletrônica, não sabe o que é um sensor, ele não tinha clareza dos processos. Vocês viram aí no vídeo a quantidade de moto que tinha na oficina dele. 33 mil reais ele já ultrapassou de faturamento. Ele está recebendo uma placa que nós enviamos para ele
de premiação. Essa placa aqui, ó, que é para mecânicos que participaram já do nosso treinamento e ultrapassaram a façanha de R$30 mil por mês de faturamento na sua oficina. É um troféu que nós temos a honra de presentear os nossos alunos, porque é na evolução deles que a gente foca. É na evolução dos alunos que a gente foca para entregar esses resultados. E olha só, digo mais uma coisa para vocês. Não são casos atípicos. Se liga só no resultado do Janiel, cara. Nós criamos um desafio no treinamento e olha como ficou a oficina dele. Lotada. Lotada de serviço. Olha só o Marcelo, cara. O Marcelo é um cara sensacional. Tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Depois que eu comecei a fazer esse curso, é o curso de injeção eletrônica com o professor Caio. Galera, meu movimento dobrou, galera. Aí, galera, tá aqui, ó, a prova. Minha oficina agora, graças a Deus, sempre tá cheia, ó. E hoje eu já tô faturando mais de R$10 mil. Tô construindo minha casa já, tá pertinho de terminar, já vou gastando 120 mil na minha casa. E com a ajuda de Deus, logo, daqui pro final do ano eu quero terminar ela, me mudar para lá e meu sonho é ampliar minha oficina. E digo para vocês, galera, que a melhor coisa é investir na nossa profissão e nós ter o conhecimento e fazer esse curso de injeção eletrônica com o professor Caio, porque é top. Esse daqui é o Marcelo, cara. O Marcelo faturava de R$2 a R$5 mil. Eu fiz uma live com ele. Há umas 3 semanas atrás, eu acho. E olha só, ele ficou emocionado, cara, em contar a sua história para nós. Esse curso, professor, para mim foi um aprendizado tão grande e tão rápido que eu nunca imaginei. Não imaginei que eu ia bombar assim rápido. Vou até girar aqui a tela para você ver como é que tá a minha oficina. É ao vivo, ó. Rapaz do céu. Mas aqui, graças a Deus, bombou. Olha, eu não sei nem o que dizer. Acredito, eu tô tão emocionado que eu não sei nem o que falar. Comecei nesse ramo em 2006 como vendedor. Quando eu tinha 15 anos, eu já gostava de mexer com bicicleta. Só que o meu interesse era crescer na parte de oficina de moto. Meu faturamento todo mês era 6. Aí era sempre 6, 5, 4. Era assim. E depois que eu comecei o curso, meu faturamento aumentou para 12, 13. Eu nunca imaginei que ia ser a confiança assim que eu botei no professor, eu botei com o pé na frente e outro atrás. Então, assim, muita gente pode ficar pensando que nem eu. Eu disse, rapaz, será que isso é alguma balela e eu vou cair num golpe, às vezes não tem. Mas não, aqui eu já peguei uma confiança tão grande no professor que, pra mim, é como um irmão já. Eu demorei a investir em mim e, graças a Deus, veio na hora certa. Que tudo vem na hora certa, galera. Vocês, é só investir. Porque você investindo em você é uma coisa que você não deixa pra ninguém. E quando você vai se embora, você leva. É isso aí, rapaziada. O Marcelo, cara, já ultrapassou do faturamento de R$13 mil. E sabe uma coisa que eu ensino no treinamento, que é uma parada, que os mecânicos têm muita dificuldade em fazer? E esse é o terceiro bloqueio, porque você não consegue escalar o seu negócio. E antes de eu passar para essa terceira etapa, que é um dos principais erros que os mecânicos cometem, eu quero falar para vocês que ainda, mesmo assim, depois de eu provar por A mais B que o scanner não é uma ferramenta obrigatória para você realizar diagnóstico na injeção eletrônica, pensa comigo. Na Honda, as motocicletas de injeção eletrônica existem desde 2009. Desde 2009. Mas a Honda só lançou o scanner para as motocicletas em setembro de 2014.
E nesse tempo, não se arrumava moto? Claro, da maneira certa, utilizando a base, utilizando o multímetro como ferramenta principal. E eu digo isso para vocês porque em 2009 eu trabalhava na concessionária Honda e eu fui o primeiro mecânico da minha oficina lá nessa concessionária a ir fazer o treinamento de injeção eletrônica. E lá eu aprendi a fazer o diagnóstico com o multímetro. Eu aprendi lá a fazer o diagnóstico com o multímetro. Até 2014, depois de 2014 lançou-se o scanner, e mesmo assim, os caras continuam fazendo o diagnóstico multímetro. Quem aprendeu a fazer o diagnóstico multímetro, continua fazendo o diagnóstico com o multímetro. Dificilmente pega o scanner para fazer isso aí. Matado isso aqui, este assunto, eu quero falar para vocês que o terceiro erro e o terceiro bloqueio que os mecânicos estão cometendo é errar na comunicação. Comunicação. A comunicação tem que ser clara entre você e o teu cliente, entre você e o teu funcionário. Para você atingir os resultados, chegar no diagnóstico em até 30 minutos, você tem que ter clareza na comunicação. E é um erro muito grande você não ter essa clareza. E hoje, meus amigos, o nosso cliente não é mais o mesmo. O nosso cliente não é mais o mesmo. Ele é um cara que tem acesso à tecnologia na palma da sua mão. Antes dele ir na tua oficina levar para arrumar, ele já pesquisou todos os possíveis problemas no YouTube, no Google, tudo que é canto. Ele já chega na tua oficina, às vezes, sabendo mais do que os mecânicos que estão lá para atender a moto. Se o mecânico dá um vacilo e dá uma bola fora, acabou de queimar uma oportunidade de fazer um cliente fidelizar na sua oficina. Ah, mas na minha oficina tá ruim de serviço, tá muito parado. Você vai ver, o cara é um cara desse, cara. Não sabe fazer diagnóstico, leva mais do que 30 minutos, leva 2, 3 dias. Quando é que encontra o problema? Utiliza de técnicas antigas, não sabe operar o multímetro. O cliente às vezes sabe muito mais do que ele na hora de chegar com a moto com problema. Não seja esse cara. Aprenda a fazer essa comunicação. Tudo isso aqui é uma clareza que você tem que ter tanto com o seu cliente quanto com o seu funcionário. Lembrete mais uma vez, não deixe o teu funcionário dominar a sua empresa. Se você é dono de oficina, não dependa de um cara. Ah, não consigo, aquele cara é ruim de trabalhar com ele, aquele funcionário é horrível, mas eu tenho que ter ele porque eu não acho outro. Se você é refém de um câncer na sua oficina, porque tem muito funcionário que é câncer. O cara pode até saber trabalhar, mas ele contamina todo o ambiente e tira tudo a paz do teu serviço. Não dependa desse cara. Aprenda os processos para você poder treinar a sua própria equipe. E ontem eu declarei guerra. Eu declarei guerra para a minha audiência. Nós vamos eliminar. Aqui entra o quarto erro. Porque quando o cara não tem clareza na comunicação, não sabe utilizar o multímetro, scanner, demora para fazer o diagnóstico, não tem clareza nos processos, o cara comete o quarto erro. É virar um mecânico. Cara, o mecânico é o pior cara que tem. É o pior cara que tem. Eu digo que o mecânico, ele é o médico do mercado negro. Como é que o médico do mercado negro trabalha? Troca de peça. O mecânico é isso, cara. Ele demora para fazer o diagnóstico, ele não tem clareza no processo.
Se ele é dono de oficina, jamais ele vai saber treinar a sua equipe. Se ele, scanner, ele nem cogita a ideia de comprar, porque ele sabe que ele não vai saber operar. Multímetro para ele não serve para nada, a não ser para testar a bateria. A base, ele não faz ideia do que tem que ser feito para fazer teste. Comunicação clara, zero com o seu cliente. Esse é aquele cara que o cliente chega dando show nele. Hashtag eliminar os mecânicos. Eu declarei guerra e eu quero fazer todos os mecânicos que me seguem a virarem mecânicos expert de verdade. A virar mecânico que sabe operar a ferramenta para fazer diagnóstico. E mais uma vez, vou lembrar vocês aqui. Hashtag 90. 90% do seu resultado só depende de você e não da ferramenta que você tem aí na sua mão. Não coloca. Tem gente que pega a ferramenta e coloca num pedestal, assim, ó, como se fosse o segredo do mecânico. Nunca foi e nunca vai ser. Ferramenta nenhuma vai substituir o conhecimento que o mecânico tem para encontrar os problemas. Pare você de falar que você não consegue achar os problemas na moto porque você não tem o scanner. Mecânico de verdade sabe operar, indiferente qual é a ferramenta que você tem aí na sua mão. Você tem que saber ter clareza dos processos para fazer diagnóstico, mesmo que você tenha o multímetro. Esse cara aqui, ó, de R$ 34,90, o mais baratinho, o Xing Ling. Eu desafio qualquer um aí que está me assistindo que tem scanner a fazer diagnóstico mais rápido do que eu. Eu com o Xing Ling e você com o scanner de R$ 10.000. Te desafio. Ferramenta nenhuma faz diagnóstico. 90% do mérito em encontrar o problema é teu, meu amigo. Não é da ferramenta. Mas também 90% do seu fracasso não é culpa da ferramenta. É sua. Quando você não tem clareza de tudo isso aqui que eu falei, o fracasso vai chegar. E olha só, como eu falei no começo da live, quando você não sabe os erros que está cometendo, eu te perdoo por você não conseguir chegar no resultado. Mas agora, eu te apresentei aqui tudo que você está cometendo de errado. Você não correr atrás da solução. Você agora sabe o que você está cometendo de errado na sua oficina. Você sabe. Agora não tem desculpa. De coração, eu espero que todo o conteúdo que eu tenho, estou trazendo para vocês de forma gratuita, através de live, através de publicações no Instagram, no YouTube, no Facebook. De coração, eu espero que esse conteúdo venha fazer diferença na sua vida. Mas para isso precisa aplicar e corrigir os erros que você está cometendo. Lembre-se, o primeiro passo para você parar de se afundar ainda mais é parar de cavocar, parar de fazer buraco. O primeiro passo é parar de fazer a coisa errada.